Em busca do verdadeiro Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão acompanhando esse estudo maravilhoso, fundamentado 100% na Palavra de Deus, que é em busca do verdadeiro Deus, conhecendo o verdadeiro Deus. O Billy Graham disse uma frase que se você não aprender a andar com Deus aqui na terra, quando você chegar no céu você não vai conseguir também, né? Ou se é que você vai chegar lá, né? Mas a verdade é a seguinte: nós precisamos conhecer Deus aqui para não nos decepcionarmos quando chegarmos lá. E nós estamos falando das características de Deus. Deus é Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e que nós não podemos nos deixar ser levados por deuses formados com as próprias mãos ou com a própria mente, né? Eu imagino, idealizo que Deus seja assim ou não. E nós já tivemos aí 6 lições, estamos aqui na 7ª lição desse estudo maravilhoso, e nós falamos na última lição, nós falamos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, e só podemos ver Deus na face de Jesus Cristo. Isso a gente não entende muito. Temos um pouco de dificuldade, mas eu creio que na lição 6 você conseguiu entender direitinho isso aí. Nós vamos falar agora das naturezas divina e humana de Jesus. Você tem que entender que Jesus Cristo tinha 2 naturezas. Ele era 100% homem e era 100% Deus. Quer ver? Não é difícil para você entender. Basta você parar e pôr a maquininha para funcionar. Quando você entende isso, você entende perfeitamente que não existe 2 nem 3 pessoas na divindade. Quando você entende a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Vamos ver, Jesus como homem, ele não era Deus. As pessoas ficam impactadas com isso às vezes, né? Como assim? Não, como homem não, né? Como homem aqui na terra, diz lá em Lucas que ele foi chamado de filho de Deus. Ele não era filho de Deus, porque se Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele não pode gerar um filho e que seja onipresente também, porque se ele já ocupa todos os lugares, como um outro vai ocupar todos os lugares, né? Então, ele foi chamado de filho, e nós vamos entender agora a natureza humana. Jesus como humano, ele tinha pai e mãe, era José e Maria, certo? Jesus, ele nasceu e Deus não nasce. Deus não tem pai, não tem mãe. Deus não nasce porque ele é eterno, ele subsiste para sempre. Deus não cresce porque ele já está em todos os lugares. Jesus como homem, ele crescia em estatura e em sabedoria. Deus não precisa se alimentar, comer arroz, feijão, bife. Jesus precisava como homem, senão ele ia ficar fraco e não ia crescer, né? A Bíblia diz que Deus nunca dorme, mas Jesus como homem, a sua natureza humana, dormia, ele precisava descansar. A gente vê vários episódios de Jesus descansando, como lá na popa do barco, quando o mar estava bravo lá e tudo mais, né? Deus, ele não se cansa, mas Jesus como homem, na sua natureza humana, ele se cansava. Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares. Jesus como homem não estava em todos os lugares. Quando Marta e Maria chamaram ele lá para curar Lázaro, ele demorou 4 dias para chegar lá. Ele não é onipresente. Como homem ele não era onipresente. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Jesus como homem não sabia. Prova que quando perguntaram para ele lá, quando vai ser a sua volta, ele falou, isso aí nem eu sei, isso aí é só o Pai que sabe, né? A divindade, o lado divino dele, mas o lado humano não sabia. Deus é onipotente, ele pode todas as coisas, mais do que qualquer outro. Jesus como homem não era. Deus não precisa orar e nem tem para quem orar. Mas Jesus Cristo, como homem, precisava
orar. Não era um Deus orando para outro Deus. Era o lado humano carecendo do lado divino. Era a humanidade carecendo da divindade. Por isso que ele orava. Como homem, como Deus não precisava. Deus não morre, Deus é eterno, subsiste para sempre. Jesus Cristo morreu. Certo? Então aqui nós entendemos o lado humano de Jesus. Mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro em 1 João 5,20. Como é que se explica isso? Nós precisamos entender as duas naturezas, a humana e a divina, ao mesmo tempo quando Jesus estava aqui na terra. Ele era homem e também era Deus. Mas Deus nunca deixou de ser um único, porque a Bíblia não mente. Vamos ver um pouquinho agora da natureza divina de Jesus Cristo, quando ele estava na terra. Jesus, como Deus, não teve nem pai, nem mãe, nem genealogia, né? Um ser humano normalmente tem todas essas coisas. Jesus, como Deus, ele andou sobre as águas. Um homem normal não anda sobre as águas. Jesus, como Deus, dava ordem à natureza. Falava: calma-te, mar, vento, pode parar. E eles obedeciam na hora. Nenhum homem tem poder sobre a natureza. Jesus, como Deus, ele ressuscitava os mortos. Falou para Lázaro: sai para fora, mas já faz 4 dias, cheira mal. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus curava os enfermos com o poder da sua própria palavra. Ele não falava em nome do Pai, né? Em nome de Jeová. Não. A ti te digo, levanta. Jesus, como Deus, ele via o coração do homem. Ele não curou as pessoas lá na cidade que ele cresceu, em Nazaré, porque ele viu o coração daquelas pessoas que não criam. Ele enxerga o coração. Ele enxergava como Deus, não como homem, porque o homem não enxerga o coração, Deus enxerga. Jesus, como Deus, ele perdoava pecados. Chegava para o enfermo, para o paralítico, e falava: perdoados estão os teus pecados. Mas quem é você para perdoar pecados? É mais fácil falar: perdoados estão os pecados? Ou levanta, toma a tua cama e anda? Que maravilha, né? Então, como Deus, ele tinha poder para perdoar os pecados. Jesus era um Deus como Deus, ele era onisciente, ele sabia todas as coisas. Por exemplo, quando ele foi entrar triunfantemente em Jerusalém, ele falou assim: vai lá em tal lugar e pega lá um jumentinho que está amarrado em um determinado lugar. Como é que ele sabia? Ele não estava vendo. E alguém podia ter pego aquele jumentinho e levado para o outro lado, mas ele sabia, porque ele estava agindo ali na sua natureza divina. Deus sempre existiu, pois ele é eterno. No princípio da criação ele se manifestou como Pai Criador, criando o mundo e tudo o que existe no mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. E sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então veja bem, todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. Jesus é o Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz lá, Colossenses 1,16. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em Isaías 44:24 diz que Deus criou o mundo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Sozinho, porque só existe um Deus verdadeiro, os demais são falsos. Há 2000 anos, Deus se manifestou na forma humana, como filho nascido de mulher, com o objetivo de dar a sua própria vida para resgatar do pecado. Pois se ele não se manifestasse na forma humana, como ele poderia dar a sua vida, derramar o seu próprio sangue? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 explica muito bem isso. Preste atenção. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Não tem dúvida que é grande esse mistério. Qual é esse mistério? Está aqui, ó. Deus foi manifestado em carne. Deus, aquele Deus, Criador dos céus e da terra, foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Quem foi recebido na glória? Deus manifestado em carne. Este é o grande mistério da piedade. Então não é difícil.
Hoje ele está no nosso meio, conforme ele mesmo prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20. Certamente que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É óbvio que Jesus não está conosco em carne e sangue, né? Mas ele está entre nós em espírito, porque ele é onipresente. Hoje nós temos direto acesso ao trono da glória do Pai. Hoje nós podemos falar com Jesus a hora que a gente quiser. Basta você fechar os seus olhos, entrar na presença de Deus e você pode falar com Ele, você pode ouvir a voz dEle. Olha como que Deus é maravilhoso. Esse Jesus fantástico, que é o único e o verdadeiro Deus, conforme diz a Bíblia lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Imagina se Ele estivesse entre nós hoje em carne. Eu sempre digo isso. Sentado lá no templo em Jerusalém, atendendo as pessoas. A humanidade hoje, nós estamos perto de 8 bilhões de habitantes no mundo, e todo mundo querendo falar com Jesus, marcando uma hora, e ele poderia atender só 12 horas por dia, 15 minutos por pessoa. Você ligava lá ou mandava um e-mail marcando um horário para falar com Jesus, e ele falava assim: olha, você tem que entrar na fila e tem só 1.500.000 pessoas na sua frente, daqui 300 anos você vem aqui. Gente, a vida nossa é 70, você não ia poder falar com Jesus de jeito nenhum. Mas ele é tão maravilhoso que ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está aqui entre nós em espírito e em verdade. Você pode falar com ele a hora que você quiser, sem precisar marcar uma hora. É ridículo, é uma coisa assim que quando você realmente abre a sua mente para Deus, você pensar que Deus está dividido em 3 pessoas dentro de uma divindade. Não. É um Deus, é uma pessoa, é um Senhor, é um Salvador, é um Deus que é o Pai de todos. Então nós vamos encerrando por aqui a lição 7, e eu fico muito feliz que você entendeu, e se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco. O zap vai estar marcado aí, é só entrar em contato comigo que nós vamos esclarecer todas as dúvidas possíveis. Que Deus te abençoe e até a próxima lição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.